Se eu pudesse voltar para o primeiro dia da faculdade, tem uma frase que eu nunca mais queria ouvir. Mas o engraçado é que essa frase, ela parece que é extremamente ética, parece que ela é inteligente, parece até que ela é bonita. Mas foi justamente essa frase que fez milhares de médicos acreditarem que estavam construindo uma grande carreira, quando na verdade estavam apenas construindo uma rotina cada vez mais pesada. E talvez você também esteja vivendo exatamente isso sem perceber, mas hoje eu quero te mostrar por que essa ideia que todo mundo aprende desde cedo pode ser o maior freio da sua carreira. Se você ainda não me conhece, eu sou Natália Carneiro, sou médica e empresária. E nos últimos anos eu tive a oportunidade de acompanhar centenas de médicos em momentos muito diferentes da carreira. E depois de tantas conversas, eu comecei a perceber que existe um padrão. Aqueles médicos que mais crescem não são necessariamente os que têm mais títulos, aqueles que têm o melhor currículo, e também não são aqueles que trabalham mais horas. Existe uma forma completamente diferente de enxergar a profissão, e quando eu percebi isso, minha visão sobre carreira médica mudou completamente. E antes que alguém interprete errado, eu continuo acreditando que estudar é obrigatório, pelo amor de Deus, né, gente? Medicina não tem como ter improviso. O conhecimento técnico salva vidas, mas existe uma diferença enorme entre estudar medicina e direcionar a sua carreira. E é exatamente aí que todo médico fica preso. Eu lembro uma vez uma reunião com um médico, ele era extremamente competente, tinha residência, subespecialização, participava de vários congressos, tinha curso praticamente todos os meses. E em determinado momento eu fiz uma coisa assim, fiz uma pergunta simples. Me mostre os números da sua clínica. E ele abriu uma planilha. Ficou em segundos assim olhando para a tela e respondeu: Natália, eu não sei se eu ganho dinheiro ou se eu só trabalho muito. Aquela frase ficou assim na minha cabeça, porque ela mostrava exatamente o problema. Aquele médico estudava medicina todos os dias, mas nunca tinha aprendido a administrar uma empresa, a administrar a própria empresa que existia por trás daquela medicina que ele exercia. E foi aí que eu percebi qual era a mentira. A frase é muito simples. Quanto melhor médico eu for, melhor será a minha carreira. Parece verdade, eu mesma já acreditei nessa frase, mas ela está incompleta, porque competência técnica faz de você um excelente médico, mas não garante uma excelente carreira, principalmente quando você decide ter um consultório, porque nesse momento, gostando ou não, você tem que aceitar que também virou um empresário. Imagina, gente, aqui 2 ortopedistas da mesma faculdade que fizeram a mesma residência com o mesmo nível técnico. Segunda-feira, o primeiro chega às 7 da manhã, sai às 9 da noite exausto, morto. E o segundo já chega mais tarde, tem uma equipe, tem uma agenda organizada, tem processos funcionando, sai mais cedo e tem tempo para sua família. Os 2 são excelentes médicos, mas um construiu um modelo de negócio. E sabe qual foi a decisão que separou esses 2 profissionais? Não foi fazer outro congresso, não foi outra especialização, foi desenvolver uma habilidade que nunca apareceu durante a faculdade. Daqui a pouco eu volto nesse ponto. A faculdade prepara você para cuidar de pacientes, e isso ela faz muito bem, até porque a gente treina em volumes e volumes de pacientes no SUS, em hospitais, mas ninguém ensina como a gente contratar pessoas, como liderar uma equipe, como calcular o lucro líquido da nossa empresa, como organizar processos, como construir a sua marca pessoal, como atrair pacientes sem depender apenas de indicação de colegas que muitas vezes nem gostam de você, nem querem ver o seu sucesso. E um dia, tudo isso passa a fazer parte da sua rotina, mesmo sem ninguém ter te ensinado. É como entregar um avião para alguém ensinando apenas a decolar. Em algum momento, vai precisar aprender a pousar, vai precisar enfrentar a turbulência, vai precisar fazer manutenção. Então a medicina ensina a exercer a profissão, mas empreender exige habilidades completamente diferentes. E é aqui que tem a mudança, gente. Durante muito tempo a pergunta era: como eu posso atender mais pacientes? Mas hoje eu faria outra pergunta: como eu construo uma estrutura que continue crescendo sem depender exclusivamente das minhas horas? Parece assim uma pequena mudança, né? Mas ela transforma completamente a forma como você conduz sua carreira. Os médicos que mais crescem hoje não são apenas excelentes tecnicamente,
Eles também aprendem sobre liderança, gestão, marketing, posicionamento, comunicação, não porque querem abandonar a medicina, mas porque entenderam que essas habilidades ampliam o impacto da medicina. Existe um momento muito perigoso, que é quando você percebe que deixou de ser dono da clínica e virou um funcionário dela. Se você falta, tudo para. Se você tira férias, o faturamento cai. Se você adoece, o negócio inteiro desacelera. Isso não é liberdade, isso é dependência. Existe uma frase que resume tudo isso: o consultório é consequência do médico que você é, mas a empresa depende do empresário que você é. Quando você entende essa diferença, você deixa de construir apenas uma agenda cheia e começa a construir um patrimônio. Talvez esse seu cansaço não venha de exercer a medicina, até porque a gente ama. A gente escolheu a medicina porque a gente gosta de ser médico, mas talvez ele venha do modelo de carreira que você construiu. Porque o tempo acaba, a nossa energia é finita, você também tem limites. E nenhuma carreira deveria depender exclusivamente da sua presença física para continuar existindo. Eu acredito profundamente que o médico não nasceu para vender suas horas, para trocar horas por atendimento durante 40 anos da sua vida. A medicina pode gerar muito mais do que a renda, ela pode gerar patrimônio, liberdade, escolhas, tempo com quem realmente importa. Mas isso só acontece quando você entende que excelência técnica e gestão caminham juntas, não competem, elas se multiplicam. E agora eu quero te fazer uma pergunta: em que momento da sua carreira você percebeu que apenas conhecimento técnico não era suficiente? Quero ler a sua história aqui nos comentários, viu? Coloca aqui embaixo, porque eu tenho certeza de que muitos médicos vão se identificar com ela. E se esse tipo de conversa faz sentido para você, se inscreve aqui no canal, porque daqui para frente nós vamos falar sobre tudo aquilo que a faculdade nunca ensinou, mas que pode transformar completamente a forma como você constrói a sua carreira.